Vamos abrir em Mateus. Ou melhor, vamos abrir em Marcos. Capítulo 1, versículos 16 a 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Senhor, nós queremos que o Senhor nos traga luz na Tua palavra. Senhor, fala conosco. Senhor, queremos compreender melhor as Tuas verdades. Queremos ter os olhos do nosso coração iluminado. Senhor, queremos o Teu Espírito nos conduzindo a toda a verdade. Senhor, particularmente, nós queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar o que são discípulos. Venha nos ensinar a sermos discípulos. Senhor querido, Tu és mestre e o Senhor tem um chamado para nós. E nós queremos responder a esse chamado. Queremos deixar tudo e Te seguir, Senhor. Ó Senhor querido, fala conosco, Senhor. Que o Teu Espírito se mova para causar em nós um constrangimento do Seu amor. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, a partir de hoje, nós vamos começar na sexta-feira um novo tema. Nós vamos estar falando sobre mestre e discípulos, sobre sermos discípulos de Jesus. Então, até onde o Senhor nos permitir, até onde o Senhor nos levar, eu quero estar explorando com os irmãos esse relacionamento tão especial para o qual o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para nos relacionarmos com Ele como um discípulo se relaciona com seu mestre. Então nós temos que entender o que é um mestre, entender o que é um discípulo, entender a esse chamado e como responder a esse chamado, entender quais são os propósitos desse chamado. Então, que o Senhor nos ilumine e vá tocando o nosso coração. O que nós lemos aqui fala do chamamento do Senhor sobre esses 4 discípulos: Simão e André, Tiago e João. O que nós vemos aqui é que eles estavam na sua vida profissional, na lida diária com o seu trabalho, que era o trabalho de pescadores. E eles pescavam num grande lago chamado Lago de Genezaré, que pelas dimensões, por ser muito grande, apesar de não ser um mar,
de água salgada, era também chamado de Mar da Galileia. Então, Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, era ali que eles trabalhavam. Eles moravam na cidade de Cafarnaum, que ficava na beira desse lago, também chamado de mar. Mas não era mar propriamente dito, né? O Rio Jordão vem e num determinado momento ele abre e forma alguns lagos. E esse aqui era um grande lago que ele formava, muito grande mesmo. Bom, Jesus caminhando aí junto ao Mar da Galileia, ele chama Simão e André, Tiago e João. Eles estavam ali lançando as suas redes e eram pescadores. O versículo 17 diz: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Depois, um pouco mais adiante, ele vê a Tiago, vê a João, e eles estavam consertando as redes. Simão e André lançavam redes. Tiago e João consertavam redes. E Tiago e João consertando redes também foram chamados. E o versículo 20 diz: e logo os chamou, e deixando eles o barco, deixando eles no barco a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Então parece que eles tinham uma pequena empresa de pesca. Fala que eles deixaram os empregados, o pai e os empregados. Então eles estavam deixando não só a função de pescador, mas estavam deixando um negócio de pesca. E seguiram após Jesus. Não é estranho, irmãos, que essas pessoas estivessem ali pescando, recebem o chamado de Jesus, e no caso de Pedro e André, no versículo 18 diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E depois, com respeito a Tiago e João, também, de pronto, eles deixaram e seguiram ao Senhor. Deixaram o negócio deles, deixaram o trabalho deles, seguiram o Senhor. Eles estiveram seguindo o Senhor por 3 anos e meio. Depois o Senhor sobe aos céus, morre, ressuscita, sobe aos céus, e eles não voltam mais à pesca, a não ser numa pequena recaída de Pedro, muito rápida, mas o Senhor o resgata dessa pescaria de peixes, e o lembra de que ele foi chamado para ser pescador de homens, e ele então retorna ao chamado do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse chamado, a história desse chamado. Nós vamos precisar ir ao Evangelho de João e ir também ao Evangelho de Lucas. Então vamos ao Evangelho de João, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, a partir do versículo 35, nós vemos que logo após o batismo de Jesus, no dia seguinte, versículo 35,
logo depois de João Batista ter batizado a Jesus. O versículo 35 diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Responderam-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bom, vamos parar aí. O Senhor Jesus é batizado, e no dia seguinte, João Batista está ali com os seus discípulos. Lembrando que João Batista começou o seu ministério antes de Jesus, porque a função do ministério de João Batista era preparar o caminho do Senhor, era preparar o coração das pessoas, preparar um caminho no coração das pessoas, para que o Senhor Jesus chegasse e começasse o seu ministério. Então João Batista batizava as pessoas com água e chamava as pessoas ao arrependimento. Esse era o apelo maior de João Batista: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, está chegando o reino está chegando na pessoa do rei. Então ele pregava, e o ministério de João Batista foi muito contundente, foi muito forte, não foi um ministério de muito tempo. Não posso assegurar com toda certeza, mas o ministério de João Batista foi algo entre 6 meses, 1 ano, no máximo. Mas as multidões vinham a João Batista, e ele já causava um grande tumulto naquela época, porque ele era uma figura bastante exótica. Ele se vestia com peles de camelo, ele ficava ali na região do Rio Jordão e afastado das cidades. Ele se alimentava de mel silvestre, comia gafanhotos, o que não era tão estranho para a dieta daquela época, como não é para os chineses hoje, não é? Mas ele se alimentava daquelas coisas que ele colhia por ali mesmo. Ele poderia ser um sacerdote, estar em Jerusalém, ministrando no templo, com vestes sacerdotais, comendo as coisas ali do templo, as comidas melhores ali. Mas o Senhor o chamou para fazer algo de impacto. O rei está vindo, o Messias está vindo, o Cristo está vindo, o prometido está chegando. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. E eu não quero entrar em detalhes maiores agora sobre o ministério de João Batista, depois a gente pode voltar a falar, mas o fato é que ele era extremamente agressivo no que diz respeito a chamar as pessoas para o arrependimento. Era um chacoalhão muito forte, e havia muita presença do Espírito Santo,
ele estava cheio do Espírito Santo, realmente tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo trazia as pessoas para ouvir as exortações dele, o apelo ao arrependimento, e aquilo levava as pessoas a um batismo, que ficou conhecido como o batismo de João. Os judeus já praticavam o batismo, ou as lavagens, as purificações. O batismo não é algo novo, não era algo novo para os judeus. Haviam já ritos de purificação que envolviam a lavagem de água. E depois, é claro, o Senhor ordenou um novo batismo, depois da sua morte e ressurreição, o batismo no qual nós fomos batizados. Mas ali João batizava, e o batismo levava principalmente ali, naquele momento, a uma ideia de purificação, como uma marca do arrependimento. Os judeus eram bastante orgulhosos da sua genealogia, da sua descendência, e eles não eram muito dados à exortação, nunca foram, né? Eles gostavam mesmo, era de apedrejar profetas e matar profetas. Eles não eram dados a exortações. Eu já li para os irmãos ali no capítulo 8 de João, que eles não aceitaram nem que de Jesus, nem que Jesus lhes dissesse: vocês precisam de liberdade, vocês precisam conhecer a verdade para serem verdadeiramente livres. Eles falam: nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles tinham essa arrogância. Eles eram escravos dos romanos naquele momento mesmo. Mas o Senhor disse: eu nem estou falando de romanos, eu disse: quem peca é escravo do pecado. Então os judeus tinham muita dificuldade para se arrepender. Nós vemos os profetas, quando o Senhor manda Ezequiel falar ao povo, ele diz: olha, eu estou te mandando para um povo rebelde, um povo que não é dado a se arrepender, é um povo de coração duro, de cerviz dura. Você vai bater em ferro frio, mas vai e fala. E ainda exortou Ezequiel: Ezequiel, é o seguinte, se eu disser ao pecador que ele vai morrer por causa do seu pecado, e você não o avisar disso, morre ele e morre você também. Mas se você avisar, morre só ele. E o Ezequiel, pelo jeito, fez direitinho o trabalho dele, né? Eu faria. E João Batista aqui está fazendo direitinho. Mas o fato é que as pessoas vinham a ele e eram batizadas. O judeu orgulhoso ali eram batizados. E vinham também muitos da elite lá de Jerusalém, dos sacerdotes, dos principais, do sinédrio. Vinham ali verificar o que estava acontecendo, que tumulto era aquele, em torno daquele homem maluco, vestido de peles de camelo, que morava por ali mesmo e comia mel silvestre e gafanhotos, e que as pessoas vinham e aquele homem esbravejava. E quando vinham essas pessoas ali para verificar, ele ainda dizia para eles: ó, e não fiquem vocês aí dizendo que são filhos de Abraão, não. Que eu digo que de pedra aqui o Senhor tira filho de Abraão. Grande coisa você ser filhos de Abraão. Arrependam-te, né? O tempo todo. Já está posto o machado à raiz das árvores, da árvore. Aquela que produz bom fruto fica, aquela que não der é cortada e lançada no fogo. Essa era a pregação de João Batista, mas cheio do Espírito Santo, preparando o caminho do Senhor, preparando, na verdade, um caminho no coração das pessoas. Era um chamado ao arrependimento. E por ali, então, se juntavam pessoas. Haviam muitos que esperavam a vinda do Messias. O Messias era prometido desde a queda do homem. Ainda lá no jardim do Éden, o Senhor
logo em seguida a queda, antes de expulsá-los definitivamente, o Senhor fala à serpente que enganou a Eva e corrompeu o homem. Ele diz à serpente: um descendente da mulher vai te esmagar a cabeça. Você conseguirá ferir o calcanhar dele, mas ele te pisará a cabeça. Isso já era uma referência a Jesus ferido na cruz pelos nossos pecados e para a destruição de Satanás. Então, desde o primeiro momento da queda do homem, o Messias está prometido. E quando o Senhor tira de Adão e Eva as vestes de folhas de figueira que eles coseram para si, porque se envergonharam da nudez depois do pecado, o Senhor trocou aquilo por peles de animais, o que também já indicava que se há peles, há sacrifício, há morte desses animais, há derramamento de sangue. Então ali, mesmo no Jardim do Éden, o Senhor já anunciou, pelo menos de duas formas, que o Messias vem. Na verdade, o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, que Pedro esclarece, que foi morto antes da fundação do mundo. E também Apocalipse também fala desse Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Quando Deus pensou no seu projeto, e que ele conceberia livre-arbítrio ao homem, antecipando a tragédia e a possibilidade do homem cair, ele já preparou o Cordeiro. O Cordeiro não surgiu de um acidente, não foi o que a gente poderia chamar de um acidente de percurso. Quando Deus pensou num projeto, pensou no seu propósito, e como ele promoveria e realizaria o seu propósito, como ele formaria Cristo no homem que ele estava criando, a sua imagem e semelhança, ele já pensou na queda do homem e já pensou na redenção do homem. E o Filho se dispôs, antes da criação, a morrer pela vontade do Pai. Então, não foi o pecado de Adão que introduziu o Cordeiro. O Cordeiro já existia. Por isso o Senhor pôde vir e anunciar: a semente da mulher, um descendente da mulher, esmagará a sua cabeça. Porque esse fato, na verdade, já existia no universo. E quando o Senhor os veste com aquelas peles, o Senhor estava tirando de Eva e de Adão a justiça própria que eles queriam ter ali para ocultar o seu pecado. Porque já existia, de fato, um cordeiro imolado. Bom, o Messias, ele é prometido desde o começo. Quando nós vemos Caim e Abel fazendo as suas ofertas, nós vemos Abel fazendo a oferta da maneira adequada. Então, de muitas maneiras, nós vemos o anúncio do Messias. E a partir, eu estou falando do comecinho da Bíblia, e ao longo de todo o livro de Gênesis, depois nós chegamos ao Êxodo, nós vemos o cordeiro imolado com sangue passado nas portas. Depois nós vemos toda a lei dos sacrifícios. E nós vamos percorrendo toda a Bíblia, é cheia da figura do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Bom, João Batista está lá pregando, chamando as pessoas ao arrependimento, porque chegou a hora solene, 4.000 anos depois da queda do homem. O Messias está aqui, o Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. E João Batista começa a introduzir essa verdade, preparando o coração das pessoas para receberem o Cordeiro, o Cristo. Bom,
João Batista ali, realizando esse trabalho, ele se cercou de discípulos. Muitos vinham, ouviam a pregação dele e recebiam um batismo. Mas alguns ali, porque ansiavam pela vinda do Messias, e vendo no que João Batista anunciava, a proximidade da vinda do Messias, a possibilidade pelo menos da vinda do Messias, algumas pessoas já estavam ali. E João Batista dizia: eu não sou o Cristo, eu estou preparando o caminho para o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido. Então muitas pessoas se aproximaram de João Batista e ficaram ali como seus discípulos, aguardando a vinda do Messias, que ele próprio dizia estar vindo, estar chegando. Bom, no versículo 29, desse primeiro capítulo, João, depois de descrever de uma maneira breve o ministério de João ali, no versículo 29 ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, Jesus vem a ele e é batizado. No dia seguinte, em que Jesus veio a ele, no dia seguinte, versículo 35, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Primeiro ele disse, quando Jesus se apresentou para o batismo. Agora Jesus já está batizado. Chegamos ao dia seguinte, e Jesus passa por ali de novo, por onde João está batizando. E João diz para 2 dos seus discípulos. Então aqui nós vemos que João Batista, no seu ministério, se tornou mestre. E alguns discípulos se agregaram a ele, ficaram ali aproximados de João Batista e tomando João Batista como um mestre. Por isso eles eram discípulos. E quando o Senhor Jesus passa no dia seguinte, ele vê Jesus passar, estava ele com 2 discípulos, e ele diz de novo: eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos, que eram discípulos de João Batista, mas que na verdade queriam ser discípulos de Jesus, do Messias. Vamos dizer que aqui João Batista era um mestre provisório, né? Um mestre provisório, preparando o coração das pessoas para o verdadeiro mestre, o mestre principal. Então Jesus passa e ele torna a dizer: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, 37, que estavam na companhia dele, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês querem? Jesus passou, ele olha para trás, tem 2 pessoas andando atrás dele. Ele anda mais um pouco e aquelas pessoas estão atrás dele. Não sei se eles estavam dizendo: ô mestre, não, parece que não diziam nada, mas estavam indo atrás de Jesus, andando atrás de Jesus. Como é que você se sente se você está andando e você vê alguém que está insistentemente andando atrás de você? Não é estranho? Hoje nós vivemos num mundo violento, no mínimo você fica desconfiado. Mas Jesus está andando, ele sabe de todas as coisas, é claro. E na verdade ele quer atrair aqueles 2. E tudo que ele queria quando passou por ali era ver esses 2 indo atrás dele.
mas ele não falou nada. Quem falou foi João Batista. Olha o Cordeiro de Deus aí, é esse que eu falei até agora, vai? Não disse vai. Aqui não diz vai, mas os dois foram porque não era bem João Batista que eles queriam. Eles queriam ser discípulos daquele que João Batista anunciava. E eles foram. E Jesus devia estar muito contente, né? Os dois estão atrás aí, os dois primeiros, né? E ele vira e pergunta: que buscais? O que vocês querem? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. A primeira palavra que os primeiros que quiseram seguir Jesus disseram para Jesus foi, a primeira palavra que ele ouviu desses que o seguiriam foi Rabi, que quer dizer, Rabi, de onde vem a palavra rabino, né? Mestre. Então nós temos aqui o início de um relacionamento que o Senhor estava buscando e que o Senhor está buscando em nós hoje. Eles estavam ansiando, mas ansiando muito, querendo muito. Eles estavam prontos a entregar toda a vida deles, porque eles esperavam o Messias, o Cristo. Isso era o sentido da vida deles, era o principal. Bom, um dos dois era André, irmão de Pedro. Não sei se foi numa hora livre, mas aqui ele está sendo discipulado, ele não está pescando. Bom, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde você está morando? Ou onde você está hospedado? Eles queriam ir lá, porque a questão mestre e discípulo era muito forte naquela sociedade. Muitos desejavam ser discípulos daqueles rabinos. Nós vamos falar bastante sobre isso. Hoje eu quero falar mais sobre o chamamento e quero que os irmãos fiquem bem impressionados com tudo isso. O Senhor nos chamou para sermos discípulos. O discípulo é alguém que está ansiando. Ansiar, da onde vem a palavra ansiedade. Não era uma ansiedade, era um anseio. Ou talvez fosse uma ansiedade. Se dissermos que a ansiedade é uma coisa negativa, então não era. Mas era um anseio, era uma busca, era uma sede. Eles queriam muito aquilo. Aquilo era a prioridade. Ser pescadores era uma coisa secundária. O anseio deles, o coração deles queimava por encontrar o Cristo. E o Cristo é o mestre. E quando eles veem João indicando, olha o Cordeiro, eles vão atrás dele e o chamam imediatamente de mestre. Jesus nem tinha começado a ensinar. Por que ele é chamado de mestre? Não é isso? Mas João Batista falou. João Batista era mestre. E ele falou, esse é o Cordeiro. Bom, se é o Cordeiro, é o mestre, é com ele que eu vou ficar. E se o mestre falou que esse é a pessoa, que esse é o indicado, que é esse em favor de quem ele tem realizado todo o ministério dele, todo o trabalho dele, vamos dizer, todo o mestrado dele, ou toda a maestria dele, não sei que palavra usar aqui, todo o professorado dele, não sei, tudo que ele está ensinando aqui. Então, esse que ele está indicando ser o Cordeiro deve ser, no mínimo, um mestre maior do que aquele que está ali preparando o caminho. Então eles vão a Jesus e o chamam de mestre. Mestre, onde você está? Porque um discípulo, nós vamos ver isso,
Um discípulo quer ficar aos pés do seu mestre. Ele quer parar em silêncio, não fazendo mais nada. Ele quer estar ao pé do mestre. Esses que procuravam o Cristo entenderam que o Cristo era o Cordeiro também, e que o Cordeiro é o mestre. O mestre, o Cordeiro, o Cristo, o mestre, o Cordeiro. Mas o que eles têm de prático diante deles é um mestre. O Cristo é um mestre. O Cordeiro é um mestre. E um mestre, irmãos, é para ser seguido. Hoje eu não quero gastar tempo com isso, mas como era importante para esses que ansiavam por ter um mestre, serem ali discipulados, instruídos. Não era só uma questão de aprender o que o mestre tinha na sua sabedoria. Eles queriam mais do que isso, eles queriam apreender. Mais do que aprender, eles queriam apreender a pessoa do mestre. Eles queriam ser iguais ao mestre. Eles queriam que o mestre fosse formado neles. Puxa, irmãos, isso era tudo que o Pai queria. Quando Paulo fala a respeito de sermos transformados à sua própria imagem, quando fala de sermos conformados à imagem de Cristo, quando fala de Cristo ser formado em nós, tudo isso são palavras de Paulo. Como é que isso acontece? Acontece através da relação discípulo e mestre. E um discípulo não é um mero aluno, como nós temos na nossa cultura. Alguém que vai para a escola num horário cheio de má vontade. Não, lá eles ansiavam, eles queriam um mestre. Aquilo era uma honra para eles. Era mais do que uma honra, era um anseio. Estar ao pé do mestre era como que encontrar o ar que eles queriam respirar. Estar à volta do mestre, estar no pé do mestre. Não é? E qual que é o exemplo notável que nós temos na palavra disso? Não é? Maria de Betânia? Maria de Betânia, não é? O Senhor passou da casa dela, ela correu para o pé do mestre e não fazia mais nada, e não importava quanto Marta incomodava, e incomodava até Jesus. Ela falou: daqui eu não saio, o mestre está em casa, o mestre está na minha casa, para tudo. E a irmã dela, a Marta, não entendendo o significado daquilo, daquela pessoa estar na casa dela, não entendendo o que significava o mestre estar na casa dela, ela quer dar comida para o mestre, beleza. Ela quer dar uma cama limpinha para o mestre, beleza. Ela quer dar um banho gostoso para o mestre. Mas na hora que o mestre está ali, você pergunta para o mestre o que ele quer. O mestre é aquele que está no controle da situação. Ao mestre você não dá ordem. Para o mestre você não sai fazendo as coisas. Para o mestre você só pergunta e obedece. Maria entendeu isso, irmãos. A Marta não entendeu direito. E ficou ali incomodando o mestre e a irmã. Mestre, não te incomodas que a Maria fique toda acomodada aí, não? Ah, Marta, você está preocupada com muitas coisas e uma coisa é necessária. E a Maria escolheu a boa parte. Se eu tenho algo para te dizer, vem e senta você também. Depois a gente vai fazer o que precisa fazer. E segundo o Josiano, Jesus até ia ajudar, né? Agora, senta, reverencia, aprende e me respira. Não é? Então, aqui, nós vemos o exemplo desses dois. Onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Bom, versículo 39.
Respondeu-lhes: vinde e vede. Vinde e vede. Que chamado, não, irmãos? Vinde e vede. Irmãos, como é que nós estamos no nosso relacionamento com Jesus? Né? Agitados como Marta, ainda correndo atrás de coisas terrenas, ainda que seja para o Mestre? Ou nós estamos já ganhamos o coração de Maria, estarmos aos pés do Mestre? Irmãos, o que eu espero, compartilhando com os irmãos sobre discípulos de Jesus, sobre o Mestre Jesus, é que os irmãos sejam despertados na fé. Despertados na fé. Para um novo nível de relacionamento com o Senhor. Precisamos sair da superficialidade da nossa fé e entrar nas profundezas da nossa fé. O Senhor faz muitas coisas para nós, mas o que de principal Ele quer nos fazer é nos tornar seus discípulos. Que o nosso coração queime como desses dois aqui. E o Senhor de pronto disse: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E eles foram ali, ficaram com o Senhor aquele dia. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Qual que foi o testemunho de João? Eis o Cordeiro de Deus. E eles seguiram Jesus. Falando ainda de André, versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Irmãos, o Messias estava prometido há 4.000 anos. Há 4.000 anos. O povo, Abraão, foi chamado 2.000 anos antes de Cristo. O povo de Israel saiu do Egito 1.500 anos antes de Cristo. E esse povo está esperando o Cristo. Davi foi rei 1.000 anos antes de Cristo e anunciou o Messias. Em torno do ano 750, Isaías profetiza e fala do Messias. E a turma está esperando. E o tempo está passando. Quantas gerações em 4.000 anos, irmãos? E a turma está esperando. Irmãos, para nós, Jesus não virá a primeira vez. Para eles, Jesus veio a primeira vez. Para nós, o Senhor virá segunda vez. Ah, irmãos, quanto anseio nós temos que ter pela vinda do Senhor. Qualquer hora Ele aparece aí. Imagina o André chegando para Pedro e dizendo: achamos o Messias. Faz 4.000 anos que estão falando que Ele vem. Gente, Ele veio. Pedro, o Messias está aí. Uma promessa de 4.000 anos. Nos nossos dias. E Ele não está longe. Ele está agora aqui. E Ele está logo ali. Não é impressionante isso, irmãos? E o levou a Jesus.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aqui, o Senhor mudou o nome de Pedro, de cara. Jesus olhou para ele e falou: eu vou mudar teu nome. Eu vou passar a te chamar de Pedro, que quer dizer pedra. Tu serás chamado Cefas. Cefas é em grego, né? Que quer dizer Pedro, desculpa. Cefas é em hebraico e Pedro é grego. André foi atrás de Jesus, passou com ele um tempo e já foi contar para o irmão: achamos o Messias. E Pedro rapidamente foi lá. Irmãos, tudo rápido, tudo assim. Irmãos, esse anseio, pede para o Senhor. Está nos faltando talvez anseio pelo Senhor, anseio pelo Messias, anseio pelo Mestre, sede de Deus, sede de Jesus. Bom, depois no versículo 43 diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era da cidade de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Esse negócio é interessante, né? Quem falou vem e vê? Quem falou? Jesus falou. Lê o 39. Onde é que o senhor está? Onde é que o senhor assiste? Onde é que o senhor está morando? Falou: vim de vede. Eles foram e viram, não é? Talvez esse outro discípulo seja o Filipe, né? Não diz. Um ele diz que é André, talvez o outro fosse Filipe. Ele falou: não sei, vem e vê. Esse negócio não dá para explicar não. Vem e vê. Jesus, bom, o fato é que o Natanael, mesmo meio incrédulo, ou será que Jesus vai voltar? Voltar não. Será que o Messias vai vir bem no meu dia e vai aparecer aqui na minha casa? Mas não custa ver, né? Filipe devia ter algum crédito com Natanael. 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, ainda com certa desconfiança, né? Ou bastante, ou totalmente desconfiado: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Há os que dizem que estar debaixo da figueira, ou a figueira, estar debaixo de uma figueira, era um excelente local de oração, que as pessoas na época gostavam de estar ali, à sombra de uma figueira, orando. Bom, eu não sei o que havia de tão misterioso nisso, se ele estava ali orando, e talvez certo que ninguém o poderia observar, ou que pelo menos Jesus não o observaria, ou que certamente ninguém teria contado para Jesus que ele estava por ali, mas o fato é que aquilo foi suficiente. E no versículo 49 ele diz: então exclamou Natanael: mestre, mestre. Irmãos, gravem essa palavra: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Foi até mais longe. De cara falou que ele era o Filho de Deus. Tu
tu és o Filho de Deus. De onde que ele tirou isso? A questão da Trindade não estava clara no Velho Testamento. E ele olhar para Jesus e dizer: tu és o Filho de Deus. Quando que Pedro falou que Jesus era o Filho de Deus? Não é lá em Mateus 16? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui Natanael de cara. Puxa, o que significava tudo aquilo? Eu te vi debaixo da figueira. Foi o suficiente para ele fazer essa declaração e chamar Jesus um homem de Filho de Deus, o Rei de Israel. Porque o Messias também era sinônimo de o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os filhos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, irmãos, então esse é o momento que o Senhor aparece e faz os seus primeiros discípulos. O primeiro, ao que parece, é André. André fala com Pedro, e aqui nós temos Filipe e depois Natanael. Então, quando o Senhor aparece a Pedro e diz para ele, no que nós lemos lá em Marcos: vem e me segue, não era o primeiro encontro de Pedro com Jesus. E depois, agora o tempo já acabou, mas depois nós vamos ver em Lucas que o Senhor realizou para Pedro e para André e para João e para Tiago, na oportunidade em que ele os chama, o Senhor realizou ali um milagre, a chamada pesca maravilhosa. Eles tinham pescado e Jesus aparece depois desse encontro todo aqui com pelo menos André e Pedro. João e Tiago, não temos notícia se eles estiveram com Jesus antes, mas ali nós vemos com calma isso aí a semana que vem. Está ali o Pedro, está ali o André, pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. E o Senhor diz: olha, lança a rede do lado direito. Mas já lançamos a noite inteira. Mas na tua ordem, porque o Senhor é mestre, nós vamos lançar. E lançaram. E a rede se encheu, que quase arrebentava, quase que o barco afunda. E Pedro imediatamente fala: sai da minha presença, porque eu sou pecador, não sou digno de te ver. Então foi nessas circunstâncias que o Senhor falou: vem e me segue. Irmãos, eles não seguiram de maneira parcial, eles seguiram de maneira integral. Eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Hoje, irmãos, os irmãos têm o seu trabalho, têm a sua vida profissional, precisam ganhar o seu sustento. Então, provavelmente os irmãos não vão deixar os seus empregos, como fez Pedro, André, João e Tiago. Mas o nosso coração, irmãos, o Senhor quer ganhar por inteiro. O nosso coração. E nós precisamos entender o que é ter um mestre. E que o Senhor nos dê esse anseio, essa sede de quem quer um mestre. O Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel. Tudo no primeiro encontro, irmãos. Naquele primeiro momento, Jesus se revelou assim. Primeiro, eis o Cordeiro de Deus. Depois, mestre. Não é isso? Depois, achamos o Cristo. E depois, Filho de Deus. E depois, Rei de Israel. Irmãos, nós precisamos ter um encontro assim com Jesus. Talvez o nosso encontro com Jesus não tenha sido tão impactante assim. Precisamos buscar talvez mais impacto no nosso discernimento a respeito de Cristo. Olha quantas coisas: Cordeiro de Deus, Mestre, Cristo, Filho de Deus, Rei de Israel.
que o Senhor nos impressione. Se você vir isso, você vai largar tudo e vai seguir o Senhor com um coração absoluto. Que o Senhor nos reconcilie com Ele, né? Nos faça um novo chamado, renove o chamado dEle, e nós possamos ver um Senhor novo, cheio de riqueza, cheio de glória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos levantar para orar, irmãos. Senhor querido, como precisamos de Ti, como precisamos de Te ver mais claramente. Senhor, queremos considerar que a nossa visão de Ti ainda não tenha sido suficientemente impactante. Ó Senhor querido, Pai, ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, nós queremos aprender a sermos Teus discípulos. Senhor, nos dê mais anseio de Ti. Ó Senhor, nos dê mais anseio, ao ponto de dizer: agora encontrei o Messias, encontrei o Cristo. Senhor querido, renova o nosso coração. Senhor, nos desperta o coração para Te vermos mais claramente. Senhor querido, Senhor, venha nos chamar de novo. Senhor, venha renovar a Tua aparição para nós. Senhor, a luz que o Senhor nos trouxe no passado, que nos fez nos voltar para Ti, nós queremos vê-la brilhando de novo, porém mais intensamente. Senhor, talvez tenhamos Te visto ainda muito embaçadamente. Senhor, mas nós contamos com a Tua misericórdia. O Senhor é aquele que diz a quem pergunta: onde o Senhor está? O Senhor diz: vem e vê. Senhor, queremos perguntar de novo para Ti, queremos andar após Ti, queremos com sede ir após Ti e perguntar: Senhor, onde o Senhor está, Senhor? Queremos ouvir o Senhor nos dizer: vinde e vê. Ah, Senhor, queremos passar um dia com o Senhor e sairmos enlouquecidos. Senhor, chama-nos de novo. Senhor, renova o Teu chamamento. Senhor, dá-nos um novo encontro contigo. Dá-nos um novo tempo na nossa fé. Dá-nos um novo tempo na nossa relação contigo. Ah, Senhor, não queremos ser como qualquer um daqueles da multidão, Senhor. Nós queremos ser os que se encontram contigo. Ah, Senhor, faça algo novo. Faça algo novo. Traga um despertamento. Fala conosco. Faça-nos, Senhor, verdadeiramente Teus discípulos. Nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.